Capítulo 20. Para onde iremos depois de morrermos? Do arrependimento. Micaster pergunta ao mestre: Mestre, para onde iremos depois de morrermos? Midad responde: Onde está agora, Micaster? No ninho da águia, diz Micaster. Midad responde: Achas tu que este ninho da águia é bastante para te conter? Pensas que esta terra é o único lar do homem. Os vossos corpos, conquanto circunscritos ao tempo e ao espaço, foram retirados de tudo que está no tempo e no espaço. Aquilo de vós que veio do sol, vive no sol. Aquilo de vós que veio da terra, vive na terra. E assim, com todas as outras esferas, ínfias regiões espaciais entre elas. Só o tolo pensa que a única morada do homem é a terra e que as miríades de corpos que flutuam no espaço são meros ornamentos da morada do homem e distração para os seus olhos. A estrela da manhã, a Via Láctea, as Pleiades não são menos moradas para o homem do que esta terra. Cada vez que elas enviam um raio para os seus olhos e elevam até elas, cada vez que ele passa sob elas, as atrai para si. Todas as coisas estão incorporadas no homem, e o homem está, por sua vez, nelas incorporado. O universo é o corpo único, comunga com a menor partícula dele e estarás comungando com o todo. E assim como morres continuamente enquanto vives, assim viverás continuamente quando estiveres morto. Senão, neste corpo, em um corpo de outra forma, mas continuarás a viver em um corpo, até te dissolveres em Deus, o que significa que terás vencido todas as mudanças. Voltamos à Terra enquanto viajamos de mudança em mudança? Perguntou-me Caster. A lei do tempo é a repetição, disse Mirdar. Aquilo que uma vez ocorre no tempo está fadado a ocorrer de novo e tornar a ocorrer. Os intervalos, no caso do homem, podem ser longos ou breves, dependendo do desejo de cada homem e da vontade de repetir. Quando passais deste ciclo conhecido como vida para o ciclo conhecido como morte, e levais convosco uma sede que não foi satisfeita pela terra e uma fome que não foi saciada pelas suas paixões, então o magneto da terra vos atrairá novamente ao seu seio, e a terra vos amamentará. E o tempo vos desmamará de vida em vida e de morte em morte, até que vos desmameis por vós mesmos, de uma vez e para sempre, de acordo com a vossa própria vontade. Tem a terra poder sobre vós também, mestre? Vós vos assemelhais a um de nós? Perguntou Abimar. Eu venho quando quero e quando quero me vou. Venho para libertar os moradores da terra de sua ligação à terra, disse Mirdad. Quero ser desligado da terra de uma vez para sempre. Como poderei fazê-lo, mestre? Perguntou Micaion. Amando a terra e todos os seus filhos. Quando o amor for o único saldo de tuas contas com a terra, então a terra te dará quitação do teu débito, respondeu Mirdad. Mas amor é ligação e ligação é aprisionamento, perguntou Micaion. Não. O amor é a única coisa que liberta da prisão. Quando amas a tudo, a nada estás ligado, respondeu Mirdad. Pode alguém, pelo amor, escapar à repetição das suas transgressões contra o amor e deste modo fazer parar a roda do tempo? Perguntou Zamora. Tu podes conseguir pelo arrependimento. A maldição proferida por tua língua procurará outro pouso, quando voltar para ti e encontrar a tua língua, coberta de bênçãos, proveniente do amor. Assim, o amor evitará que aquela maldição se repita. Um olhar lascivo procurará os olhos lascivos e, ao voltar, encontrará transbordantes de olhares lascivos de amor, os olhos que o haviam enviado. E assim o amor evitará a repetição daquele olhar lascivo. Uma intenção maldosa emitida por um coração maldoso procurará aninhar-se e, quando voltar, encontrará o mesmo coração repleto de intenções provenientes de amor. Assim, o amor evitará que se repita aquela intenção maldosa. Isso é arrependimento. O tempo nada poderá repetir para ti senão amor.
Quando o amor se tornar o teu único saldo, quando algo se torna a única coisa repetida em todo tempo e lugar, transforma-se em constância que enche todo o tempo e todo espaço, e assim um e outro são aniquilados, disse Mirdá. Ainda há uma coisa que perturba meu coração e anuvia a minha compreensão, mestre. Por que meu pai morreu dessa morte e não de outra? Perguntou Rimbal. Capítulo 21. A sagrada vontade total. Porque as coisas ocorrem de certa forma e quando isso se dá. Mirdá. É estranho que vós, filhos do tempo e do espaço, não percebais que o tempo é a memória universal inscrita nos tabletes do espaço. Se vós, limitados como sois pelos sentidos, podeis lembrar-vos de alguma coisa ocorrida entre o nascimento e a morte, quanto o poderá o tempo, que já era antes de nascerdes e que durará infinitamente após a vossa morte? Dir-vos-eis que o tempo lembra-se de tudo, não só daquilo que tendes vividos recordações, como também do que passou inteiramente despercebido. Isso porque não há esquecimento no tempo. Não, jamais o tempo esquece mais leve movimento, respiração ou capricho. E tudo o que é guardado na memória do tempo ficará profundamente gravado sobre as coisas do espaço. A própria terra que pisais, o próprio ar que respirais, as próprias casas em que morais, poderiam facilmente revelar-vos os mínimos pormenores do registro de vossas vidas, passada, presente e do porvir. Tivesseis vós a capacidade de ler e a perspicácia de entender o sentido. Na vida, como na morte, na terra ou além da terra, jamais estareis sós, mas na constante companhia de seres e coisas que participam de vossa vida e de vossa morte, assim como vós participais da vida e da morte deles. Assim como participais deles, eles participam de vós. Assim como os buscais, assim eles vos buscam. O homem tem sua conta com todas as coisas, e estas têm sua conta com o homem. Esse intercâmbio segue sem interrupção. A memória do homem é um mau guarda-livros, não assim, porém, a perfeita memória do tempo, que conserva sempre em dias as contas de sua relação com os dos seus contemporâneos e dos outros seres do universo, e os força a acertar suas contas num piscar de olhos, vida após vida, morte após morte. O raio jamais feriria a casa se a casa não o atraísse. A casa é tão responsável pela sua ruína quanto o raio. Um touro jamais chifra um homem se o homem não o convidar a chifrá-lo. E, na verdade, aquele homem deve responder mais pelo seu sangue do que o boi. O assassinado afia o punhal do assassino e ambos desferem o golpe fatal. O roubado dirige os movimentos do ladrão e ambos cometem o roubo. Sim, o homem convida às suas próprias calamidades e depois protesta contra os hóspedes importunos por se haver esquecido quando e como escreveu e enviou os convites. O tempo, no entanto, jamais esquece, e o tempo, a tempo e horas, entrega o convite no endereço certo, e o tempo conduz cada convidado à casa do anfitrião. E em verdade vos digo, jamais protesteis contra um hóspede, para que ele não se vingue, demorando-se muito tempo ou tornando as suas visitas mais frequentes do que seria normal. Sede bondosos e hospitaleiros para com todos os vossos hóspedes, seja qual for o seu procedimento ou seu comportamento, pois, na realidade, são somente vossos credores. Dai aos mais importunos ainda mais do que deveis, para que se vão gratos e satisfeitos, e para que, se voltarem a visitar-vos, o façam como amigos e não como credores. Tratai cada hóspede como hóspede de honra, a fim de que, captando-lhes a confiança, possais descobrir os motivos ocultos de sua visita. Aceitai a desventura como se fosse ventura, pois uma desventura, uma vez compreendida, logo se transforma em ventura. Por outro lado, a ventura mal compreendida, muito em breve, se torna desventura. Vós escolheis o vosso nascimento e a vossa morte, a hora, o local e o modo. Não obstante, a vossa memória caprichosa, que não é mais do que um emaranhado de falsidades, cheia de buracos e de brechas enormes,
O pretensio sábio declara que os homens não têm qualquer influência em seu nascimento e morte. O indolente, que olha de esguelha para o tempo e o espaço, logo afirma que a maior parte do que sucede no tempo e no espaço é acidental. Cuidado com os seus conceitos e as suas ilusões, meus companheiros. Nada existe no tempo e no espaço que seja acidental. Todas as coisas são ordenadas pela vontade total que em nada erra e nada esquece. Assim como as gotas de chuva se reúnem nas fontes e as fontes fluem para se transformarem em riachos e os riachos em ribeirões, assim como os ribeirões se oferecem como afluentes dos rios maiores e estes, por sua vez, levam suas águas ao mar e o mar se junta ao grande oceano. Assim, cada vontade de cada criatura, inanimada ou animada, flui como tributária de vontade total. Em verdade vos digo que tudo tem vontade. Mesmo a pedra, aparentemente tão surda e muda e sem vida, não é isenta de vontade. Se assim fosse, ela em nada influiria e nada a afetaria. A sua consciência de querer e de ser poderá diferir da do homem em grau, porém não em substância. De quanto, com referência à vida de um só dia, podereis afirmar que sois conscientes de uma parte insignificante na realidade. Se vós, dotados de cérebro, memória e meios de registrar emoções e pensamentos, ainda sois inconscientes da maior parte da vida e de um único dia, porque vós admirais de que uma pedra seja inconsciente da sua vida e sua vontade? E assim, como viveis e vos moveis, quase inconscientes de que estáis vivendo e vos movendo, assim também quereis, sem terdes consciência de que estáis querendo. Mas a vontade total é consciente da vossa inconsciência e da de toda criatura no universo. Ao se redistribuir a si mesma, como sois suceder a todo instante do tempo e em todos os pontos do espaço, a vontade total dá a cada homem e a cada coisa aquilo que ele ou ela desejaram, nem mais nem menos, quer o tenham querido conscientemente ou não. Os homens, porém, não o sabendo, surpreendem-se frequentemente com o que lhes toca da sacola da vontade total, que tudo contém. E os homens protestam, abatidos, desanimados, e culpam os caprichos do destino. Não é o destino, ó monges, que é caprichoso, pois destino não é mais do que o outro nome da vontade total. É a vontade do homem que ainda é muito caprichosa, muito instável e muito incerta no seu curso. Hoje corre para o Oriente e amanhã para o Ocidente. Aqui marca isso como sendo bom e ali decreta que é mau. Agora aceita o homem como amigo e mais tarde o combate como inimigo. Vossa vontade não deve ser caprichosa, meus companheiros. Lembrai-vos de que todas as nossas relações com as coisas e os homens são determinadas pelo que quereis deles e pelo que eles querem de vós. Portanto, já antes vos disse e agora torno a dizer: tomai cuidado de como respirais, de como falais, do que desejais, do que pensais e fazeis, porque a vossa vontade está escondida em cada respiração, em cada palavra, em cada desejo, em cada pensamento e em cada ação. E o que está oculto para vós será sempre manifesto à vontade total. Não queirais obter de nenhum homem um prazer que para ele seja uma dor, pois, se o fizerdes, o vosso prazer vos doerá mais do que uma dor. Nem queirais obter de coisa alguma um bem que para ela seja um mal, pois, se o fizerdes, estareis querendo o mal também para vós. Mas querei de todos os homens e de todas as coisas o seu amor, pois somente com ele serão levados vossos véus e a compreensão nascerá em vosso coração, iniciando-se, assim, a vossa vontade nos profundos mistérios da vontade total. Enquanto não chegardes a ser conscientes de todas as coisas, não podereis ser conscientes da vontade delas em vós, nem da vossa vontade nelas. Enquanto não fordes conscientes de vossa vontade em todas as coisas e delas em vossa vontade, não podereis conhecer os mistérios da vontade total. E enquanto não conhecerdes os mistérios da vontade total, não deveis estabelecer a vossa contra ela, pois certamente sereis vencidos. Saireis de cada encontro feridos e embriagados de fel, e buscareis vingar-vos somente para acrescentardes mais ferimentos aos antigos e fazer transbordar a vossa taça de fel.
Em verdade vos digo, aceitai a vontade total se quereis transformar a derrota em vitória. Aceitai, sem murmurar, todas as coisas que, de sua misteriosa sacola, caírem sobre vós. Aceitai com gratidão, convencidos de que são a vossa parte justa e perfeita da vontade total. Aceitai-as com vontade de compreender o seu valor e o seu significado, e quando conseguirdes compreender os caminhos ocultos da vossa própria vontade, tereis compreendido a vontade total. Aceitai o que não sabeis, e talvez isso vos permita vir a saber. Voltai-vos contra o que ignorais e continuareis a ter ante vós um enigma irritante. Deixai que a vossa vontade seja serva da vontade total, até que a compreensão torne a vontade total serva da vossa vontade. Assim ensinei eu a Noé. Assim eu agora vos ensino. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdar. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.